Atualmente, poucas pessoas sabem desse fato importantíssimo para a própria história, principalmente da história do próprio cristianismo, que um pequeno país da região do Cáucaso foi o primeiro Estado nacional a ser um país cristão. Isso teria ocorrido, segundo alguns estudiosos, no ano de 301, o que tornaria a Armênia o primeiro país do mundo a abraçar a fé cristã. A República da Armênia é um país localizado no sul do Cáucaso. Atualmente não possui uma saída para o mar, com uma área total de 29.743 km², sendo, portanto, um país menor do que o estado de Alagoas. Sua capital e principal cidade é Erevan. O país tem fronteiras com o Azerbaijão, Turquia, Irã e Geórgia. A Armênia localiza-se numa região etnogeográfica conhecida como Eurásia, que divide a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. A Armênia possui belíssimas paisagens naturais, com cidades riquíssimas em história e aspectos culturais, os quais realmente vale a pena de serem conhecidos. A Armênia é culturalmente considerada parte integrante da Europa, fato que inclusive levou o país a iniciar negociações em 2011 para tornar-se membro associado da União Europeia, tendo realizado grandes progressos nesse sentido, ampliando a cooperação e parceria entre a União Europeia e a própria Armênia. A Armênia foi integrante da União Soviética até conquistar sua independência em dezembro de 1991, com o colapso da própria União Soviética. Não é mistério para os que buscam conhecer um pouco mais sobre esse país que a Armênia possui uma cultura milenar, riquíssima, e teria se iniciado antes de 2.500 anos antes de Cristo, portanto, há mais de 4.500 anos atrás. Na antiguidade, a Armênia foi profundamente influenciada pela Pérsia, tendo dividido um conjunto de crenças que mais tarde daria origem naquele país à Pérsia, o zoroastrismo. Porém, isso teria mudado no início do quarto século, quando o rei Tirindates III, no ano de 301, teria decretado o cristianismo como religião do Estado armênio. Porém, segundo outros historiadores, essa data seria ainda no ano de 303 e não em 301. De qualquer forma, sendo uma ou outra data, mesmo assim, seria ainda o primeiro país ou o primeiro Estado nacional a adotar plenamente o cristianismo como religião oficial de seu povo. Sendo então o cristianismo parte fundamental de sua identidade nacional. O cristianismo desenvolvido pelos armênios levou à criação da Igreja Apostólica Armênia, ainda no século IV. Devido à sua localização geográfica, espremida entre as grandes potências desde a antiguidade, o país alternou períodos de independência plena com outros de dominação estrangeira, e em razão desta história conturbada, muitos de seus habitantes optaram pela imigração, constituindo comunidades radicadas em diversos países, inclusive o Brasil.
Entre os piores momentos da história da própria Armênia estaria um dos episódios mais dramáticos da história moderna. Isso teria ocorrido durante o período da Primeira Guerra Mundial. Com base nas informações de diversos estudiosos, é chamado de genocídio armênio, conhecido ainda como Grande Crime, ocorrido entre os anos de 1915 e 1923. E que teria se constituído numa tentativa do Império Otomano em eliminar sistematicamente a população armênia, que habitavam as terras do Império Otomano. Esse fato é negado até hoje pelo governo turco, mas, segundo alguns estudiosos, as ações dramáticas teriam se desenvolvido nessa região durante esse período. Entre essas ações, teriam massacres, deportações, marchas forçadas, provocando a morte de cerca de 1 a 1,5 milhão de pessoas armênias. Naquele momento, a Armênia estava prestes a conquistar uma curta independência, após séculos de dominação estrangeira, o que gerou um sentimento de revanchismo entre vários setores do governo turco, dando origem a uma perseguição étnica sistemática, cujas proporções são comparadas a uma política de limpeza étnica. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918, a Armênia teve um breve momento de independência. Isso entre 1918 e 1920, fato reconhecido pelos turcos por meio do Tratado de Sèvres. Porém, a Armênia logo seria anexada pela Rússia bolchevique, ficando como parte integrante da União Soviética até a sua dissolução, isso no ano de 1991. A independência, porém, não trouxe paz total para o próprio povo na Armênia, que desde a sua constituição como moderna república, tem uma pendência importante com o seu vizinho, o Azerbaijão. A disputa em torno do enclave de Nagorno-Karabakh, que apesar de estar dentro do território azeri, tem população quase toda de origem armênia, e que, em meio ao conflito, acabou por constituir uma república independente, cujo reconhecimento internacional é quase nulo. A Armênia realmente é um país de grandes tradições, de grandes valores, de aspectos culturais importantíssimos e que faz parte também da nossa própria história, do nosso mundo, da nossa sociedade, com aspectos importantes que foram legados a diversos outros povos. Portanto, vale realmente a pena conhecer um pouco mais sobre essa sociedade e sobre esse país. Até a próxima então, pessoal!